Bom, faz 2 semanas que eu não apareço no culto, né, irmãos? A gente é acostumado a estar aqui todo domingo, sente falta de estarmos aqui. Os irmãos, a maioria sabe, fizemos uma viagem, Beatriz e eu, para Juazeiro do Norte, no Ceará. Fomos conhecer a nossa amada igreja renovada lá em Juazeiro do Norte e também o Projeto Juá, onde acontece ali o reforço escolar, onde acontece alguns cursos de aperfeiçoamento, de crochê, de sobrancelha, e lá acontece a sopa solidária, enfim. O Projeto Juá, ele é anexo à igreja de Juazeiro, e foi uma experiência assim, maravilhosa. Foram 8 dias de viagem, né? 2 dias para viajar, um dia de ida, outro de volta, 6 dias lá com os irmãos, 5 ministrações da palavra, sem contar as conversas com os missionários, esse apoio que a gente foi também para ter lá com eles. Foi um tempo assim muito precioso para mim. Eu não sei para eles, mas para mim eu sei que eu fui muito abençoada. Tivemos lá assim algo muito precioso, em particular um pequeno testemunho. Eu sabia que eu ia para lá para falar com os missionários, dar um apoio, um reforço para eles, mas para ministrar para a igreja do Senhor Jesus lá. Eu tinha isso no meu coração. Então, eu não iria levar uma palavra para não crentes, mas eu tinha uma palavra de Deus para a igreja naquele lugar. Mas eu sabia que os irmãos estavam orando por salvação, obviamente, nós sempre oramos por salvação, né? E eu fiquei assim, tremendo abaixo. Jesus sabe que eu estou contrariando, que os irmãos estão orando, e fui. Cheguei lá na quinta-feira pela manhã, chegando no Projeto Juá, a primeira notícia que nós recebemos. Pastora Pati, a Damiana, acabou de entregar a vida para Jesus na cozinha. Eu fiquei tão feliz, e como se o Espírito soprasse no meu coração. Quem continua fazendo esta obra sou eu. E eu fico tão feliz por isso. Porque não é a minha palavra, não é aquilo que a gente fala, mas é aquilo que o Espírito Santo sopra nos corações. E ela entregou sua vida a Jesus na cozinha do Projeto Juá. Essa irmã, ela procurou o CRAS da região, porque ela está em tratamento de depressão, e ela queria fazer algo, porque a medicina nos recomenda fazermos algo, isso também colabora a gerar uma melhora para pessoas que têm depressão. E para nós, ou para aqueles que não têm, fazer algo a alguém nos faz bem. Tanto é que a Bíblia fala, bem-aventurado é dar, mais bem-aventurado é dar do que receber. E o CRAS da região indicou o Projeto Juá para ela se voluntariar. E aí que ela começou a conhecer o Evangelho. Então, ela não crente, se voluntariou ali no projeto, mas nas conversas ali, ela entregou sua vida para Jesus. E durante os cultos, a primeira noite nós ministramos para os jovens, depois ministramos à igreja mesmo, no domingo pela manhã e domingo à noite. O pastor, presidente do presbitério, ia pregar no domingo, um dos cultos do domingo, porém ele ficou muito doente, não conseguia viajar até Juazeiro, e eu estava lá para isso mesmo, então preguei de manhã e à noite. E aí tive uma oportunidade de falar com o Ministério de Louvor e com as mulheres da igreja local também. Tivemos uma conversa ali também, sentamos à mesa com o Jean, com a Pati, tendo essa conversa, esse cuidado pastoral também. E algo aí também que eu gostaria de falar, houve conversão, pela graça de Deus, durante as ministrações. Pastor Florencio ministrou e mandou um abraço à igreja, aqui, a todos. E uma das coisas assim que eu, antes de viajar, estava orando e falei assim ao Senhor, Senhor, muito obrigada porque o Senhor desenterra sonhos, porque um dos meus sonhos era conhecer o campo missionário. E o Senhor falou muito comigo assim, o Senhor falou assim, eu não desenterro os teus sonhos, eu guardo os teus sonhos. E eu sei que isso é para nós, para os filhos, o Senhor guarda os nossos sonhos. Muitos deles vão ficar guardados, não é, irmãos? Porque os nossos sonhos pertencem ao Senhor. Mas alguns o Senhor simplesmente traz de volta para nós e realiza os nossos sonhos, assim como Ele fez. É bom estar em casa, aqui é a nossa casa,
a nossa família, o lugar onde a gente conhece, se sente à vontade. Eu estava com saudade dos irmãos. E é maravilhoso estar de volta. Eu agradeço a Deus pela vida dessa igreja, porque em muitos momentos eu sabia que o Senhor estava me protegendo de algumas coisas por causa da oração dos irmãos. Eu tive essa impressão não só no meu espírito, mas também no meu físico, sabendo que as orações dos irmãos estavam ao meu redor, e ao redor da Beatriz, e ao redor da tia Valdete, da irmã Dirce, nos protegendo e nos abençoando. Muito obrigada, irmãos, que o Senhor nos forme cada dia mais esta família, fortalecida nele, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Eu queria fazer assim uma pergunta para você. Você já precisou ir a um lugar importante, seja uma festa ou uma entrevista de emprego, enfim, algum lugar importante, você nunca foi naquele endereço. E aí você se perdeu no caminho, ou precisou voltar embora, ou chegou muito atrasado? Já aconteceu isso com alguém aqui? Ou todo mundo é bom de achar endereço? Como é que tá? Já aconteceu ou não? Já. Conosco aconteceu uma vez. Nós íamos num café colonial. Nesse caso, a gente não errou o endereço. A gente errou a hora mesmo. E aí nós fomos, já tem muitos anos isso. E aí fomos no café colonial, lá na região de São José, e fomos cedo. Levantamos, nem tomamos café, vamos de barriga vazia, né? E aí, o meu irmão foi junto, ele era solteiro ainda, tem tempo. Eu fiquei tão feliz, vou levar meu irmão, né? Olha que coisa boa. E andamos lá, e a gente não sabia. E fomos um lugar, fomos do outro, tudo fechado. E aí, irmãos, eu tenho um problema. Eu não posso ficar sem comer, porque eu passo mal. Aí comecei a passar mal, e aí rodamos, e não achamos. Voltamos para casa, murchinho, tristinho, tomar nosso cafezinho lá em casa mesmo. Passei mal o dia todo, aquele dia. Erramos a hora. Aí nós ficamos sabendo, agora eu não sei como é que está, mas na época não se abria de manhã. Tinha um horário mais tarde que abre, né? Enfim. Um outro acontecimento, nós tínhamos um casamento, o pastor ia tocar uma canção, né, no casamento. Nós também não sabíamos, nunca tinha ido no lugar. Fomos lá até o lugar, nos perdemos. E aí, cadê que o celular pegava a área? Não pegava. E vai para lá, e vai para cá, e tenta um rumo, e tenta o outro. Eu sei que nós chegamos no casamento, e casamento, gente, é a única vez na vida, né? É uma coisa especial, o pastor ia tocar uma canção, meu Deus, que nervoso. Chegamos no casamento, muita gente tinha atrasado. E aí a família estava esperando uma pessoa especial da família, e a gente ficou aliviado, porque nós não prejudicamos a cerimônia, mas nós nos atrasamos e passamos um sufoco. E eu tenho certeza que você, ou a maioria de nós aqui, já passamos por isso. Perdeu o endereço, agora nem tanto, porque nós temos ajuda, os recursos do GPS, mas às vezes o GPS nos leva por uns caminhos bem estranhos, bem obscuros, e que nos deixa com medo, né? Mas talvez você já passou por isso, ou pensou que era uma data e foi antes, ou foi depois. Quando é antes é até melhor, pior é quando é depois. No casamento do Gustavo e da Rebeca, a gente foi mais esperto. Na semana do casamento, nós fomos até o lugar do casamento, voltamos embora. Aí, bom, no dia do casamento estava certinho. A gente sabia onde era e tudo, fomos tranquilos. Acertamos o endereço. Mas já aconteceu de errar o endereço. Eu fico pensando que na minha vida, por muitas vezes no meu dia a dia, eu erro o alvo, eu erro o propósito, eu também erro o endereço. Às vezes eu erro numa receita, né? Acho que vai ficar de um jeito, fica do outro, não fica tão bom assim como eu gostaria ou como eu experimentei. Começo algo e não termino. Às vezes a gente é assim, não é? Ou a gente tem uma lista tão grande de coisas para fazer, chegando no final do dia, parece que a gente ficou tão enrolado que não conseguiu atingir o alvo, o objetivo da nossa lista, metade da lista ficou para trás. E aí a gente fica frustrado, né? E eu acredito que não acontece isso só comigo, acontece com você também. Nós, muitas vezes, achamos que vamos fazer alguma coisa que vai dar certo,
e não dá tão certo ou não alcança as nossas expectativas. E todos nós somos assim. Mas eu fico também pensando que em outras coisas, não só nessas corriqueiras, eu também não acerto o alvo e talvez nós aqui não acertamos o alvo. Às vezes eu falo mais do que eu deveria falar. Às vezes eu penso coisas que eu nem deveria pensar. Eu olho alguém e julgo alguém e depois eu, puxa vida, não precisava. E eu acredito que isso acontece com você também. E ampliando um pouquinho mais, quando nós olhamos a nossa família, olhamos o mundo ao nosso redor, olhamos essa sociedade em qual nós vivemos, nós pensamos assim, uau, muitos estão perdidos, desorientados, estão andando como quem não sabe para onde vai. Estão realmente desorientados. Não estão sabendo o endereço final da sua chegada, do seu alvo. Não é assim? Estão fazendo coisas que não agradam ao Senhor, coisas que estão longe do propósito divino, fazendo más escolhas, tomando caminhos que não é o caminho certo. E esses caminhos, muitas vezes tortuosos, são banalizados e falam assim, eu vou por aqui porque eu quero. Eu vou por aqui porque eu decidi ir. Essa é a minha verdade. E errar o alvo, errar o endereço, estar fora do propósito, tem um nome. E eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, no capítulo 1, versículo 29. Toda vez que eu vou pregar, a gente fica assim muito preocupado. E eu fico muito, ao mesmo tempo, feliz com as coisas que o Espírito Santo fala antes da mensagem e que, às vezes, nós não percebemos, não fazemos ligações. Mas hoje, durante a ministração do louvor, os irmãos prestaram atenção, vai fazer muito sentido com o que será ministrado nessa noite, com o que já está sendo ministrado nessa noite. Quando nós preparamos uma mensagem, irmãos, essa mensagem ela vem a partir de uma necessidade. Às vezes uma necessidade pessoal, às vezes uma necessidade da igreja, às vezes é uma dor, às vezes algo que nós estamos inconformados. Mas o Espírito Santo vem e nos traz uma palavra, uma revelação, para que esta dor, para que essa inconformidade venha a ser alinhada pela direção de Deus, pela direção do Espírito Santo. E a palavra de Deus para nós hoje é: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos dizer novamente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui, o apóstolo João escreve esta carta e ele vai relatar sobre João Batista. Nos versículos 6, ele diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. E aí, mais à frente, ele vai dizer, as pessoas perguntam a João quem ele era. E ele diz, eu sou, ele não diz que ele era João. Eu sou João Batista. Ele diz, eu sou a voz do que clama do deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João tinha uma missão, e essa missão era proclamar o Cristo, era batizar pessoas, mas era proclamar, anunciar o Cristo que havia de vir. E aqui ele faz um anúncio, eis o Cordeiro de Deus. Aquele povo conhecia o Cordeiro que era morto, imolado, para usar o seu sangue, e a primeira vez, quando eles saíram do Egito, aquele sangue era aspergido nas portas, para que o anjo da morte não entrasse naquelas casas, para que a morte não invadisse aqueles lares.
E então era para isso os cordeiros. Mas João vem e anuncia o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele primeiro cordeirinho, ele servia para livrar aquele povo da morte. Mas este Cordeiro não só nos livra da morte, ele nos livra de algo muito maior do que a morte física, mas ele nos livra de uma morte espiritual. E pecado aqui nesse texto é hamartia, que é exatamente perder o alvo, perder o objetivo. É mais ou menos quando você atira algo e você não acerta o alvo. É por isso que eu comecei falando de endereço. Quando a gente não acha o endereço, nós estamos errando o nosso objetivo, errando o nosso alvo. E quando nós estamos cometendo algo que não agrada ao Senhor, ou talvez algo que não é o propósito para o qual nós nascemos, nós estamos também cometendo pecado. É muito mais profundo do que cometer pecados absurdos que nós dizemos, uau, isso é pecado. Também viver fora do propósito que Deus te criou também é pecado. Ainda que você não esteja adulterando, ainda que você não esteja fazendo promiscuidades sexuais, ainda que você não esteja fazendo coisas que desagradam a sociedade, que assustam a sociedade, viver fora do propósito, do alvo pelo qual nós fomos criados, também é hamartia, também é pecado. E isso promoveu no meu coração uma inquietude, porque dentro da nossa sociedade nós estamos vendo pastores serem presos e terem a sua vida investigada, porque eles proclamaram aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Porque nós não podemos mais revelar se isto é pecado ou não. O pecado ele está mudando de nome. A gente tem que falar assim, olha, veja bem, reveja os seus conceitos. Quem sabe você não está errando o alvo. Só que para nós, irmãos, e nós já vivemos num tempo assim, em que nós poderíamos fazer uma lista gigantesca de coisas, faça isso, não faça aquilo, vista isso, não vista aquilo, beba isto, não beba aquilo, vá em tal lugar, mas não vá em outro lugar. E na minha oração, pessoal, eu disse, Senhor, nós poderíamos fazer uma lista de coisas, dizendo, faça isso, não faça aquilo, mas nós estaríamos fazendo como os fariseus, promovendo uma outra lista, enorme lista, além daquilo que o próprio Deus já deixou para nós. E esse não é o nosso objetivo. Haviam 10 mandamentos estabelecidos pelo Senhor, uma lei para o povo de Deus. Aqueles homens foram lá e reescreveram ou aumentaram aquela lista em sei lá quantas vezes de coisas a serem feitas e coisas que não poderiam ser feitas. Mas o próprio Deus já tinha sido claro na sua palavra. O próprio Deus já tinha expressado uma vida pura, santificada para aquele povo. Eles não precisavam de homens reescrevendo a lei que é de Deus, perfeita, pura, santa, completa. E nos dias de hoje, nós como igreja não podemos reescrever aquilo que já está escrito, proposto, estabelecido para nós. Há uma dor na alma da igreja, há uma dor na alma do povo de Deus, e nós não podemos deixar esta ferida dentro de nós aberta. Nós servimos a um Deus santo e puro, que não muda. Que não muda. Se nós fizéssemos essas listas do pode, não pode, nós seríamos errôneos, limitados, fracassados. Nós tropeçaríamos na nossa própria letra, como aquele povo tropeçou. Mas há uma proposta, e isso eu recebi do Senhor, quando estava orando nesse sentido. E eu falei, Senhor, nós não podemos mais fazer, Senhor, pode, não pode.
Senhor, nós não somos isso, Senhor. E o Senhor falou comigo, olhe para mim. Olhe para mim. O Senhor Jesus é a nossa medida, irmãos. O Senhor Jesus é o GPS perfeito que nos faz atingir o alvo do nosso endereço. O Senhor Jesus é o instrutor do teu tiro perfeito que te faz acertar o alvo, bem aonde tem que ser acertado. O Senhor Jesus é o nosso guia completo e Ele mesmo disse, eu sou o caminho. É por Ele que nós precisamos andar. Nós, como igreja, estamos aqui para nos apoiar, para nos reestruturar, para nos edificar, nos fortalecer, para nos afiar, sim, para nos corrigir, sim. Mas a nossa meta, a nossa régua, a nossa medida precisa ser o Cristo. É por Ele que nós fazemos isso ou não fazemos aquilo. Porque Ele é perfeito. Ele não decepciona. Na nossa vida prática, nós vamos em um lugar porque lá Cristo pode entrar. Nós deixamos de ir em outro porque Cristo não gosta daquele lugar. Nós vestimos ou não vestimos porque Cristo se agrada. Nós usamos ou não usamos por causa de Cristo. É como se nós andássemos com Cristo e muitas vezes nós fazemos assim. Nós estamos do lado de Cristo e a gente olha para Ele e diz, Jesus, até onde eu posso ir longe do Senhor sem cair? Daí a gente anda assim, na beiradinha do precipício. E Cristo está, nós estamos com Cristo, mas nós estamos aqui na beiradinha. Esse é o limite, filho. Esse é o limite, filho. A gente às vezes quer andar no limite. Não precisa, a gente pode continuar andando com Ele. Pertinho dele. E o Senhor Jesus, Ele é a medida que nós podemos usar para caminhar a nossa vida, para tomar as nossas decisões. Ele é a nossa medida. Mateus 3, versículo 2. O João Batista está pregando no deserto da Judéia e ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E aqui há arrependimento, é uma mudança de mente, é uma mudança da sua maneira de pensar. Quando nós encontramos arrependimento em Cristo, nós não mudamos aquilo que é externo apenas, nós não começamos de fora, nós não mudamos o nosso linguajar porque todo mundo fala assim. Nós mudamos a nossa mentalidade, o jeito de pensar muda. Por isso nós deixamos de falar o que nós falávamos. Por isso nós deixamos de agir como nós deixávamos. Porque Cristo promove em nós arrependimento, que é mudança de mente. E quando eu mudo a minha mentalidade, eu mudo as minhas ações. A gente consegue mudar hábitos por um tempo, mas se nós não mudamos a nossa mentalidade, nós retornamos às velhas práticas. E como a Rosela ministrou para nós aqui esta noite, é tão maravilhoso saber que um Deus que é santo, puro, justo, verdadeiro, nos amou, estando nós mortos, e não mortos por causa de uma doença, mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos amou. Ele deu seu Filho por amor a nós. Nós não daríamos, irmãos, muitas vezes nem o nosso pet por causa de alguém que a gente não conhece. Pelo menos parava para pensar, não é verdade? Porque a gente ama, não ama o bichinho? Mas Ele deu o seu Filho. E o Filho veio. E o Filho decidiu vir. E o Filho decidiu dizer ao Pai, seja feita a tua vontade.
E Ele nos convidou a viver uma vida que é perto dEle. Mas para ser perto dEle, precisa ser santa. Para ser perto dEle, precisa ser pura. Para ser perto dEle, precisa ser separada. Não tem como andar com esse Jesus sujos. Não tem como andar com esse Jesus pecando. Não tem como andar com esse Jesus nas velhas práticas. Não dá mais tempo, igreja. Não dá mais tempo. E Ele nos propõe um arrependimento. Só que quando nós encontramos este Jesus, lá em João, no Evangelho de João, o João Batista diz assim: e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é santo, ele tem a sua proposta de nos santificar, de nos limpar, de nos purificar. E o Espírito Santo, quando nós encontramos a Cristo, nós somos batizados no Espírito. E algo interessante, uma explicação que eu ouvi sobre esse batismo, é algo como um tintureiro pega um tecido e resolve pintar aquele tecido. E ele pega o seu tecido, afunda naquele balde cheio de tinta, e ele levanta o tecido e vê aquele ainda não está da cor que eu preciso, e mergulha de novo, e olha, ainda não está, e deixa mergulhado. É assim que Jesus faz em nós, pelo Espírito Santo. Ele nos mergulha, nos submerge nesse Espírito que é santo, até que estejamos totalmente inundados, corados pela cor do Espírito Santo. É isso que Ele faz. Porque há uma experiência com o Espírito que nós recebemos na nossa conversão, que é a de santificação da nossa alma, a de transformação da nossa alma. Há uma outra experiência que é a do poder, do dunamis, que nos impulsiona para sermos testemunhas. Mas há essa experiência de pegar aquilo que é do Espírito, aquilo que é celestial, aquilo que pertence a Deus. É isso que Jesus faz em nós através do Espírito Santo. E quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos iluminados. Nós passamos a conhecer a verdade. Nós passamos a conhecer aquilo que é a revelação do céu, que esta terra não nos pode trazer, a verdade que a terra não pode trazer. Nós recebemos esta imersão no Espírito Santo. Nós somos iluminados quando o Espírito Santo vem e nos batiza. Nós também somos empoderados, não só para conhecer a verdade, mas empoderados para vivê-la. Para se submeter a esta verdade, a vivê-la. Eu gosto muito desse termo, sempre que eu uso, a viver esta verdade quando as portas dessa igreja estão fechadas, quando as luzes estão apagadas, quando o pastor não está por perto, quando o irmão fulano não está te vendo, empoderados a viver este evangelho de Cristo, que é para Cristo. Não é para a igreja presbiteriana renovada, não é para o pastor fulano de tal, não é para agradar o irmão fulano de tal, mas é para Cristo, é de Cristo. Nós somos encorajados a viver este evangelho. Ao ponto das pessoas olharem para a gente, pedirem uma oração, ao ponto das pessoas olharem para a gente e falarem assim: olha, eu sei que você não fala palavrão, me desculpa, escapou. A ponto das pessoas saberem que podem contar conosco, mas saberem também que nós somos separados de algumas coisas. Porque nós vivemos para Cristo. Porque Ele morreu por nós. Então nós somos iluminados, nós somos empoderados. E nós somos purificados. Como o
fogo refina o ouro, o Espírito Santo vem e nos purifica. Ele vem tirando as impurezas que estão mais incrustadas dentro de nós. Ele vem tirando uma a uma, pacientemente. E eu não sei na sua vida, mas na minha, até hoje, nesses meus 35 anos de existência, desde que eu aceitei a Jesus com 8, 9 anos de idade, Ele tem tirado pacientemente as impurezas que Ele tem encontrado na minha vida. E Ele tem nos purificado até alcançarmos a estatura daquele que é perfeito. Até alcançarmos. Eu quero convidar a igreja nesta noite a acertar o alvo. Eu quero convidar a igreja nesta noite a alcançar o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Eu quero te convidar, meu irmão, a viver para o propósito que o Senhor Jesus chamou você para viver. Nós temos a ajuda de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Ele tem se proposto desde sempre a nos ajudar a estabelecer uma aliança conosco. E Ele mesmo disse que nós não estaríamos sozinhos. Ele preparou tudo para nós, porque Ele, sendo santo, não poderia estar perto de nós, mas Ele fez uma boa proposta. E Ele projetou um plano perfeito, que é de nos santificar, de nos purificar pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que nos faz viver o propósito, que nos faz acertar o alvo. Eu convido você. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua semana. Mais uma vez, os nossos visitantes, que Deus abençoe a sua vida. Se você não recebeu a lembrancinha da igreja, não saia sem receber. Tem as pessoas ali na recepção para te entregar. E se você puder deixar o seu nome também, vai ser um privilégio para nós poder entrar em contato com você também. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite. Paizinho querido, obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem nos dado uma noite abençoada, Pai, um culto maravilhoso, porque eu sei que o Teu Espírito Santo está presente aqui. Peço que o Senhor dê uma semana abençoada aos Teus filhos, dê uma semana de vitória, Pai, uma semana, Pai, vitória sobre toda a enfermidade, toda a dor, todo o pecado, ó Pai, através do sangue do Senhor Jesus, que tenham experiências maravilhosas com Teu Espírito Santo. Abençoe, ó Pai amado, a saúde, abençoe a vida emocional, ó Pai, o coração, as emoções, a vida espiritual dos seus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus. Dê uma noite tranquila e abençoada, um sono reparador e um retorno ao lar também guardados e amparados pelo Senhor. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes sobre a vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.